Olá, meus amigos, meus amados do canal Conhecimento e Fé. A todos vocês que estão chegando, sejam bem-vindos a este canal. Amém? E eu peço a todos vocês que gostarem dos vídeos, que possam estar compartilhando com outras pessoas e assim fazendo a vontade do Senhor para levar a palavra a todas as pessoas. E lembre-se que vocês estarão ajudando a outras pessoas a ter o entendimento da palavra através desses vídeos. Seja você um abençoador da vida de outra pessoa. Amém? Irmãos, hoje estarei falando sobre a história de Naamã. Essa história muitas pessoas conhecem já, né? Mas o que eu gostaria de dizer aqui, talvez vocês tenham ouvido essa pregação nas igrejas, que é uma pregação que é muito falada, mas não da forma que talvez estarei explicando para vocês aqui. Aqui acontece vários fatores nessa passagem. Uma pessoa fica sabendo que há um profeta num determinado local que possa estar curando a doença de Naamã. Então, como isso não é diferente nos dias de hoje, quando nós vimos falar assim, vem um pastor de tal lugar, assim, vem na igreja, a igreja geralmente lota, porque eles acham que aquela pessoa tem mais santidade do que outras, do que as pessoas que estão na cidade. Então a Bíblia também fala que o profeta não tem honra na sua casa. E aqui vamos ver também que ele vai nessa esperança de achar a cura para si, só que ele acha que haveria algo grandioso que iria acontecer naquele momento para ser curado. E nós vemos aqui a questão da obediência e também das pessoas que Deus coloca para nos dar o entendimento. É isso que eu gostaria de falar. Mas antes disso, eu gostaria que vocês pudessem estar se inscrevendo no canal, ativando o sininho aí embaixo, para que sempre possa estar recebendo as novas notificações, os novos vídeos que eu estarei colocando aqui no canal. E sejam todos bem-vindos. Amém? Vamos fazer uma oração comigo? Senhor, meu Deus, meu Pai querido, Senhor Jeová Todo-Poderoso, estou aqui, Senhor, juntamente com as pessoas que estão assistindo a este vídeo, na presença do vosso Filho Jesus Cristo, o Espírito Santo, pedindo ao Senhor para que possa nos dar mais e mais entendimento da sua palavra, Pai. Eu lhe peço, Senhor, para todas essas pessoas, para todas as famílias dessas pessoas, que possa estar recebendo neste momento, através de quem está assistindo, o Espírito Santo de Deus em cada lar e de cada pessoa que está assistindo o vídeo, para que possa, Senhor, o Espírito Santo começar a fazer o trabalho de trazer o entendimento a essas pessoas, para que possam ser levadas a Jesus Cristo, para que Jesus Cristo possa entregar-lhes, Senhor. Meu Deus, eu lhe peço que abençoa, Pai. Abençoe todas essas pessoas, Senhor. Eu lhe peço em nome do seu Filho amado Jesus Cristo. Amém. Glórias a Deus. Então, amados, gostaria que vocês pudessem estar pegando sua Bíblia. Eu sempre enfatizo, né? Não ouça, pega a Bíblia e vá acompanhando o que você está ouvindo aqui. Se encontra no segundo a Reis, no livro de 2 Reis, do capítulo 5, no versículo 1, que vai dizer... E no título aqui está escrito, a história de Naamã. E Naamã, chefe do exército do rei da Síria, era um grande homem diante do seu senhor, e de muito respeito, porque ele, o Senhor, dera livramento aos sírios. Era este homem herói valoroso, porém leproso. E saíram as tropas da Síria, da terra de Israel, e levaram presa uma menina que ficou ao serviço da mulher de Naamã. E disse à sua senhora, Oxalá que o meu senhor tivesse diante do profeta que está em Samaria, ele o restaurará da sua lepra. Olha, meus amados, para que nós possamos entender, Oxalá significa queira a Deus. Então, para nós entendermos melhor, eu vou repetir de novo aqui esse versículo, versículo 3, que diz: E disse a sua senhora,
queira Deus, oxalá, queira Deus que o meu Senhor estivesse diante do profeta que está em Samaria, ele o restaurará da sua lepra. Então, Naamã, sabendo disso, com certeza a esposa dele possa ter falado para ele, ele vai até o rei e pede ao rei para que se ausentasse algum tempo, para que ele pudesse ir lá, para poder conversar com esse profeta para ser curado. Então o rei, como gostava muito dele, ele era uma pessoa muito querida pelo rei, o rei dá uma carta e sela essa carta e dá para ele, para poder se apresentar ao rei de Israel. E nisso ele vai lá até esse local, e o rei ainda manda servos ir junto dele. Então vamos lá, se a gente pegarmos aqui no versículo 10, vai dizer o seguinte: então Eliseu lhe mandou um mensageiro, então ele vai atrás de Eliseu, Eliseu manda um mensageiro, dizendo, vai e lava-te 7 vezes no Jordão, que é o rio Jordão, e assim tua carne será curada e ficarás purificado. Como todos nós sabemos, o rio Jordão era um rio muito poluído, muito sujo. E outra coisa, né, que esse profeta, ele não foi conversar com ele, ele manda o servo dele ir para falar com ele. Então ele fica muito indignado, Naamã fica muito indignado. Então aqui no versículo 11, porém Naamã muito se indignou e saiu dizendo, eis que eu dizia comigo, ele pensava dessa forma, certamente ele sairá por-se-á em de pé, vai se colocar de pé, porém Naamã muito indignou e saiu dizendo, eis que eu dizia comigo, certamente ele sairá por-se-á em pé, invocará o nome do Senhor, seu Deus, passará a sua mão sobre o lugar e restaurará o leproso. Então, vejamos bem aqui. Naamã tinha na mente dele que ele ia chegar perto desse profeta, que no qual ele estenderia as mãos, passava as mãos em cima do corpo dele. No momento que clamasse a Deus, o corpo dele se restauraria. Isso que estava na mente de Naamã. Mas aí, quando ele chega lá, quem vai a contra dele não era o profeta, mas sim o seu servo. E ainda trazendo um recado, dizendo que é para ele mergulhar 7 vezes num rio todo sujo, todo poluído. Vamos ver aqui no versículo 13. Aqui ele está no versículo 12. No versículo 12 ele sai dizendo, não são porventura Abana e Farpa, rio de Damasco, melhores do que todas as águas de Israel? Ele faz uma comparação do rio que ele tinha lá e os rios que tinha em Israel. Então ele quer dizer que o rio era muito sujo, que ele estava assim, indignado de querer mergulhar naquele rio sujo. E aqui está dizendo, e voltou-se e se foi com indignação. Quando aqui está dizendo e voltou-se e foi com indignação, ele não foi para mergulhar no rio, ele voltou-se para ir embora para a sua casa. Mas veja bem, isso muitas pessoas não pegam isso aqui pelo Espírito. Ele saiu tão indignado que ele resolveu dar as costas para aquela resposta que ele teve ali, daquele profeta, para o tratamento da sua cura, e resolveu ir embora. Só que Deus, quando Ele quer fazer algo na vida de alguém, Ele quer mostrar às pessoas que Ele é Deus, está no controle de tudo, e que por Ele vem a nossa salvação, vem as nossas curas, o nosso alívio. Então, Ele usa pessoas para poder falar conosco. Então veja bem aqui, no versículo 13. Então chegaram-se a ele
os seus servos, olha bem, e lhe disseram: meu pai, se o profeta te dissesse alguma grande coisa, porventura não farias? Quanto mais dizendo-te ele, lava-te e ficarás purificado. Então aqui, Deus usou um filho dele e os servos que estavam com ele para dizer: se Deus falasse com você algo grandioso, você não faria? Por que você não faz isso que ele te disse? Ele diz para entrar lá 7 vezes e serás purificado. Então, quando Naamã ele dá ouvidos ao seu filho e aos seus servos, o que ele faz? Ele vai lá e resolve a descer no rio. Muitos pregadores, muitos pastores falam que Naamã obedeceu, mas em primeira mão nós podemos perceber aqui que não houve aceitação nessa palavra por Naamã. A primeira coisa que ele teve foi repúdio a essas palavras, porque ele achou que poderia ser feito algo grandioso, porque vem dos céus, vem de Deus, ele achou que algo grandioso poderia curá-lo. Mas uma coisa simples, entrar num rio sujo, tão sujo ao ponto que ele quis virar as costas e ir embora. Mas prestem atenção, Deus aqui estava acabando com o orgulho dele. Ele era uma pessoa boa? Era. De repente ele fazia as boas obras porque ele era uma pessoa boa? Sim, mas ele era orgulhoso. E aqui o orgulho que foi quebrado na vida dele. E quando esse orgulho foi quebrado, que ele deu ouvidos aos servos, ele foi curado. E acontece isso em nossas vidas. Então nós temos que perceber que muitas das vezes Deus fala conosco de forma simples, porque Ele usa as coisas simples para confundir as coisas grandiosas. Ele usa o pequeno para confundir o grande, usa o fraco para confundir o forte. E é assim que Deus trabalha. Não vamos imaginar que coisa grandiosa vai acontecer na sua vida, sendo que princípio tem que acontecer as coisas pequenas, para que Deus possa te engrandecer, para que Deus possa te exaltar, para que Deus possa fazer algo maior na sua vida. Mas primeiro nós temos que começar por baixo, pela base, ser humilde, ter o respeito com a palavra do Senhor, acreditar no que está escrito, acreditar no Senhor Jesus, fazermos de tudo para que nós possamos estar no caminho. Naamã queria se desviar daquilo que foi dito para ele, mas Deus colocou servos na vida dele para que ele voltasse para o caminho. Se Deus mandou ele lá mergulhar, porque aquilo que o profeta disse, com certeza foi dado por Deus. Se Deus mandou ele mergulhar no rio sujo, era para mergulhar no rio sujo. Não foi para mergulhar no rio limpo. Era para mergulhar no rio sujo. Para quê? Para que Deus fizesse na vida de Naamã algo surpreendente, que era curar das suas lepras. Então ele mergulhou uma, mergulhou duas, mergulhou a 7ª vez. E aí ele saiu curado. E no momento que ele saiu curado, eu posso imaginar aqui agora a alegria que ele ficou. E de entender que existe um Deus em nossas vidas. Eu acredito que esse homem possa ter sido dali por diante uma pessoa voltada para as coisas de Deus. Porque algo surpreendente foi feito na vida dele. Pois aquele homem sofria de uma doença. E quantas vezes a gente não fica, se apega num canto, às vezes chorando, por causa de uma doença que nós adquirimos. Mas saiba que Deus cura e Deus pode te curar. Mas basta você obedecer. Aqui essa palavra diz obediência. Ele obedeceu. E detalhe, foi difícil para ele obedecer.
ao ponto que precisou de Deus usar outras pessoas para falar com ele. Isso na sua vida, na minha vida, é diferente? Quantas vezes Deus nos pede para que nós possamos estar obedecendo a Ele, e muitas das vezes a gente sai dessa obediência. Pare e analise. Por que nossas vidas está desse jeito? Por que nossas vidas está desse jeito? Pare e pense. Será que é por causa da desobediência? E nós, se obedecermos a Deus, será que vai mudar, vai fazer uma diferença? Eu faço um propósito com vocês. Se vocês fizerem uma determinação na sua vida, de vocês largarem tudo o que for de impuro, mergulhar neste rio espiritual, num propósito de Deus. Vamos determinar tempo? Deus pediu a Naamã que mergulhasse 7 vezes. E eu vou falar com vocês por 7 semanas. 7 semanas. Faz um propósito com Deus. Vai tirando tudo de ruim da vida de vocês. Com 7 semanas. Fazendo oração, pedindo a Deus o livramento. Pedindo a Deus a sabedoria. Pedindo a Deus que o ajude e determine na sua vida. Que o Espírito Santo preencha a sua mente, o seu corpo, o seu coração, e pede auxílio a Jesus para que tire, que ajude a tirar tudo que impede a sua presença de Deus na sua vida. Mergulhe, mas mergulhe de cabeça nesse propósito. E quando você se erguer, eu te garanto que você vai olhar para trás e vai ver todas essas impurezas, todas essas lepras que nós temos no nosso caráter, no nosso ser, no nosso íntimo. Ela vai se esvairar, descendo ao rio, porque Jesus vai trazer para você a solução que você precisa. Jesus vai trazer para você a limpeza que você precisa, para que você possa ser livre e purificado de todas essas doenças espirituais do nosso caráter, do nosso ego. Vocês vão ver a diferença. E eu peço a todos vocês que estão assistindo esse vídeo, que possa vir aqui deixar o comentário do que Deus fez a transformação na sua vida, deixar o testemunho do que Deus fez na sua vida de grandioso. Após você determinar essas 7 semanas com Deus, para que Deus possa livrar de todos esses caráteres ruins que nós temos, de toda essa lepra que nós temos. E vocês vão ver que vocês estarão curados. Em nome do Senhor Jesus Cristo. Bom, meus amados, aqui nós terminamos. Eu peço a todos vocês que possam estar se inscrevendo no canal, ativando as notificações, clicando lá no sininho e compartilhando com as outras pessoas esta palavra maravilhosa que vem de Deus, que Deus colocou no meu coração, para que todos nós possamos ser ajudados pelo Senhor, nosso Deus Jeová Todo-Poderoso, através do seu Filho Jesus Cristo e o Espírito Santo. Porque o Espírito Santo ele nos dá um entendimento. Ele nos entrega Jesus. E Jesus nos pega no braço e faz algo maravilhoso, que é nos entregar diante do Pai. E uma frase para enfatizar isso, que eu sempre venho falando. Aquele que negar a Jesus Cristo perante os homens, Jesus Cristo negará diante do Pai. Então não tenha vergonha. Se entregue de corpo e alma a Jesus Cristo, para que Ele possa entregar você aos braços do nosso Criador. Amém?
Senhor, meu Deus, meu Pai querido, Senhor Jeová Todo-Poderoso, estamos aqui, Senhor, mais uma vez, ó Pai, pedindo auxílio para nossas vidas. Pedindo, Senhor, que o Senhor possa nos tirar, Senhor, todo esse mal que assola nossa alma, nosso caráter. Tudo que não provém de Ti, Senhor, tudo que te entristece aos seus olhos, ao seu coração. Eu lhe peço, Senhor, que possa estar tirando de nós. Eu peço ao Espírito Santo que sirva como bússola para que nós possamos se achegar em Jesus Cristo, para que Jesus possa estar nos entregando ao nosso Criador, Jeová Todo-Poderoso. Senhor, meu Deus, eu lhe peço, ó Pai, por todas essas pessoas que estão assistindo este vídeo. Em nome do seu Filho amado Jesus Cristo. Amém. Glórias a Deus. Fiquem todos na paz do Senhor.